Fala galerinha, beleza? Vamos falar aqui então rapidinho sobre potenciação. Acredito que o critério de potenciação a gente mesmo viu no ano passado, né? A potenciação é uma forma de você criar uma multiplicação de diversos fatores iguais e acredito que isso boa parte da turma vai lembrar. A questão principal agora que entra para a gente nos números inteiros é a gente ficar atento à questão do expoente ser par ou ímpar, porque isso pode determinar agora se o número vai ser positivo ou negativo. Eu coloquei duas regras aqui que são as principais, é o que a gente precisa saber realmente, independente de qual seja a base do número em questão. A primeira é a seguinte: expoente par. Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser sempre um número positivo. Lembrando que isso que eu estou falando são sempre para números que vão estar localizados entre parênteses, beleza? Depois a gente faz um comentário com números fora do parênteses. Por enquanto, só entre parênteses, tudo bem? Então vamos lá. Por exemplo, expoente par, resultado sempre positivo. Expoente ímpar, resultado mantém o sinal. Eu não estou falando não, porque senão os alunos começam a pensar assim, né? Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, negativo. Não. Expoente par, sempre positivo. Expoente ímpar, depende da base. Você vai manter o sinal da base. Se a base for negativa, continuará negativa. Se a base for positiva, continuará positiva. Peguei aqui uns exemplos para mostrar mais ou menos. Por exemplo, menos 4 elevado ao quadrado, ou elevado a 2. 2 é um número par. Se o expoente é par, logo o resultado sempre será um resultado positivo. Ah, Tiago, mas ele era negativo. Não importa. O resultado sempre será um número positivo. Então, menos 4 ao quadrado, expoente par, coloco logo positivo. E 16, que é 4 vezes 4. O expoente ímpar, coloquei até duas situações para exemplificar melhor. Menos 2 elevado a 3. Repare, 3 é um número ímpar. Ímpar, expoente ímpar, o resultado mantém o sinal da base. Então vamos lá. Se a base era negativa, significa que continuará sendo negativa. Então o expoente ímpar mantém esse sinal. Se era menos, vai continuar menos. E 2 ao cubo, que não é 6, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? E coloquei o mais 3 elevado a 5. Quem é o mais 3 elevado a 5? O 5 é um expoente ímpar. Então você mantém o sinal. Mantém o sinal, se era mais, vai continuar mais. E 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Não é 15, é 243. Então, de novo, expoente par, resultado positivo. Par, positivo. Expoente ímpar, mantém o sinal. Tranquilo? Beleza. Eu preciso que vocês acompanhem na apostila, isso é importante, você pode dar um pause aí, pega a apostila aí. Página 63. Página 63 eu vou resolver com vocês exercício 1 e 3. O exercício diz o seguinte, vamos lá. Deixa eu colocar aqui as canetas. Primeiro exercício. Aplique as propriedades, transforme as potenciações a seguir em multiplicações e encontre as potências. Repare só, eu vou colocar direto o resultado da potência, visto que o professor resolveu isso na videoaula aí do SAIS, no SAIS ao vivo, ok? Vamos lá. O expoente aqui é par ou ímpar? Par, né? Se o expoente é par, eu já sei que o resultado é positivo. Vou em todos. Expoente par ou ímpar? Par, resultado positivo. Expoente par ou ímpar? Ímpar, mantém o sinal. Se era mais, continuará mais. Par ou ímpar? Ímpar, mantém o sinal. Se era menos, continuará menos. Minha preocupação agora se tornou resolver as potências. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 9. 3 à quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 81. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 27. E 3 ao cubo novamente,
27. Definido, mais 9, mais 81, mais 27 e menos 27. Beleza? Exercício número 3. Determine o resultado. O quadrado de menos 5, o cubo de menos 3 e a quinta potência de menos 2. Isso o professor também explicou lá na videoaula do site. Repare, quadrado é quando o expoente é 2. Cubo é quando o expoente é 3. Somente esses dois vão ter nomes especiais, o quadrado e o cubo. O quadrado é o 2, expoente 2, e cubo, expoente 3. Todas as demais nós vamos representar como potência. Por exemplo, menos 3 elevado à quarta potência. Aqui, mais 3 elevado à quinta potência. 2 elevado à sétima potência. Então, todos eles vêm com potências. A posicionamento em ordem e potência. Beleza? Então, vamos lá. Menos 5 elevado ao quadrado. Então, é menos 5 ao quadrado. Vamos lá. O expoente é par ou ímpar? Expoente par. Resultado sempre o quê? Positivo. Olha lá. 5 ao quadrado não é 10, 25. O próximo. O cubo de menos 3. Fizemos ainda há pouco aquele aqui, ó. Menos 3 elevado ao cubo. Isso vai me dar menos 27. E por fim, a quinta potência de menos 2. O menos 2 elevado à quinta potência. A 5. Expoente ímpar, mantém o sinal. Se era menos, mantém menos. 2 à quinta não é 10, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Beleza? Então, atenção nesse valor. A parte aqui, propriedades de potência, né? Propriedade de potenciação. Nós vamos setar 3 delas, que seriam multiplicação de mesma base, divisão de mesma base, desculpa, e potência de potência. Lembrando que a multiplicação e a divisão precisam ter sempre a mesma base, ok? Aqui também, ó, suave. Então vamos lá. Quando você tem multiplicações de mesma base, repare só nessas multiplicações. Menos 2 elevado à quarta potência vezes menos 2 ao cubo vezes menos 2 à quinta potência. Repare que todas as bases são iguais, olha lá, o menos 2. Então o que a gente faz numa multiplicação de mesma base? Você vai repetir a base. Então, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Então, 4 mais 3, 7, 7 mais 5, 12. Significa que menos 2 elevado à quarta potência vezes menos 2 ao cubo vezes menos 2 à quinta potência é menos 2 elevado à 12ª potência. Beleza? Então, multiplicação, repetir a base e somar os expoentes, ali ó, somar os expoentes, ok? Divisão de mesma base, mesma ideia, base iguais, repete a base, só que agora nós vamos repetir a base e subtrair os expoentes. 12 menos 9, 3. Então, mais 7 elevado à 12ª potência dividido por mais 7 elevado à 9ª potência é mais 7, repare que eu repeti a base, e diminuir os expoentes. Mais 7 elevado ao cubo. Beleza? Bem tranquilo. Potência de potência. Qual é a ideia? A potência de potência é quando você tem os expoentes assim, ó, separados às vezes, aqui tem um exemplo, ó, só com parênteses, ou de repente com parênteses, colchetes e chaves, até se for o caso. Mas a ideia é a mesma. Potência de potência, você vai repetir a base. Repare novamente que eu repeti a base, aqui ó, menos 5, continua. Só que agora o que eu faço com os expoentes na potência de potência é que eu multiplico os expoentes. Por exemplo, 3 vezes 5, 15. Então, nesse caso, menos 5 elevado a 15, ou 15ª potência. Beleza? Na página 65, o exercício 2 tem letra A e B. Eu vou resolver aqui com vocês e ir explicando devagarzinho. Então, vamos lá. De acordo com o que a gente viu, a primeira propriedade nossa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver o que está dentro do parênteses, não é isso? Então, por exemplo, eu vou repetir o que está aqui fora, 2 elevado a 10 vezes o 2 elevado a 16 dividido com 2 elevado a 10, você repete a base
Divisão de mesma base, a gente repete a base e faz o que com os expoentes? Diminui. 16 menos 10, 6. Multiplica. Potência de potência. O que a gente conversou na potência de potência? Repete-se a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 3 dá 9. Então, esse aqui vai ser o 2 elevado a 9. E, por fim, fechando o 2, reparem que isso tudo é uma multiplicação. Então, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Ou seja, 10 mais 6 mais 9. Os expoentes aqui. Ó. 10 mais 6 mais 9, 25. Gabarito, 2 elevado a 25. Não precisa resolver, esse número vai ser muito grande, não vem ao caso aqui. Ok? Beleza. Para a letra B, a ideia é a mesma. Resolver o que está dentro do parênteses. Inicialmente, nesse parênteses aqui. Então, vamos lá. 2 elevado a 21 dividido por 2 elevado a 12. Divisão de mesma base, nós vamos repetir a base. Divisão, repetir a base e diminuir os expoentes. 21 menos 12 vai ficar o 2 elevado a 9. Lembrando do 9, 21 menos 12. Divisão, diminui. O próximo, 16, 2 elevado a 16ª potência dividido por 2 elevado a 6ª potência. Aqui tem um vezes, né? Só mantendo aqui o vezes. E esse cara aqui vai ser o 2 elevado a 10. Porque 10 de novo, 16 menos 6. Divisão diminui. E por fim, mais uma, o 2 elevado a 8 vezes 2 ao quadrado. Repete-se a base e soma os expoentes. Lembra que agora a gente tem uma multiplicação, né? Multiplicação, soma os expoentes. Então esse cara dá o 10. Repare que isso tudo é uma multiplicação, então eu vou repetir a base no final disso tudo aqui, né? Vou repetir a base e fazer o que com os expoentes? Somar. 9 mais 10 mais 10. Resposta, 29. Gabarito. Ok? Tranquilinho. Galerinha, mais uma parte. Algumas situações especiais em potenciação. Na verdade, 4 delas, né? Situações em que eu vou envolver base, situações em que eu vou envolver expoente. Envolvendo bases. O que nós temos aqui? Quando eu tenho números com base 0, o resultado igual a 0, sempre igual a 0. Por exemplo, quando você coloca aqui o 0 elevado a 2, é igual a 0. Poderia ser 0 elevado a 15, que ainda assim o resultado seria 0. Então, quando você tem base igual a 0, o resultado sempre será 0. Ok? Base igual a 1. Quando você tem base igual a 1, o resultado é igual a 1. Ou seja, se você tem o 1 elevado ao cubo, é 1. Se você tem o 1 elevado a 530, também é 1. Ok? Então, base 1, resultado igual a 1. Seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Ok? Beleza. Expoente 0. Se o expoente é 0, o resultado é igual a 1 para qualquer número. Então, vamos lá. Por exemplo, menos 3 elevado a 0. Resultado, 1. Menos 3, ou melhor, menos 5 elevado a 0. Também igual a 1. Expoente 1. Independente da base, o resultado será igual, né? Então, por exemplo, criar situações. Mais 5 elevado a 1. Isso é igual a mais 5. Menos 15 elevado a 1. É menos 15. Reparem que eu só repeti a base. Então, sempre que o expoente é 1, a gente iguala a base. Teria uma restrição aqui, mas aí é um caso de indeterminação, seria essa situação aqui. O 0 elevado a 0. Ele ainda é um número indeterminado, o número que a gente chama na matemática que é uma indeterminação matemática. Esse cara poderia ser 0, porque a base é 0. Base 0, o resultado é igual a 0, então esse cara poderia ser um 0. Mas o expoente é 0. Repare que se o expoente é 0, o resultado seria sempre igual a quanto? A 1. Então esse cara poderia ser um 1 também.
Então isso aqui é uma situação de indeterminação matemática, beleza? Nós não vamos trabalhar com isso nesse momento, estamos só utilizando essas questões aqui, ok? Então, base igual a 0, base igual a 1, expoente igual a 0, expoente igual a 1. 4 situações aí para a gente ter. Aí, página 66, o exercício número 1, letra A e B. Vamos lá para a letra A. Menos 1 elevado a x, x é um número, ele não colocou aí da situação, menos 1 elevado a alguma coisa é igual a menos 1. Esse x pode ser 30? A gente poderia colocar no lugar desse x o número 30? Isso seria verdade? Sim ou não? A resposta é não, né? Por que que isso não poderia acontecer? Isso não pode acontecer pelo fato do expoente ser um número que é par. Lembra que a gente conversou? Quando o expoente é um número par, o resultado tem que ser positivo. Então, menos 1 elevado a 30 deveria ser mais 1 e não menos 1. Para que esse resultado seja menos 1, ou seja, que mantenha o sinal, esse expoente não pode ser par. Ele deveria ser um expoente ímpar e não par. Ou seja, ele não pode ser o 30. Então, você pode escrever aí com as suas palavras, obviamente, não pode ser o 30, pois ele é um expoente par. Logo, o resultado seria positivo. Letra B, a situação que a gente ia comentar um pouquinho mais para frente. Mas vamos falar agora. Menos 8 ao quadrado é a mesma coisa? Eita, caiu aqui. Menos 8 ao quadrado é a mesma coisa que menos 8 elevado a 2, elevado ao quadrado? Sim ou não? Não é a mesma coisa. Deixa eu te explicar o porquê. O menos 8 ao quadrado, esse cara aqui, quem seria esse cara aqui? Esse cara, na verdade, ele é o menos 8 vezes o menos 8. O menos 8 vezes menos 8, menos com menos seria mais 64. Ok? Olha lá, menos 8 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Agora, menos 8 elevado ao quadrado seria como, na verdade? Se menos 8... Aqui. Esse menos 8 ao quadrado seria quem? Ele seria o menos 8 vezes 8. Ele é menos 8 ao quadrado. Ou seja, ele é menos 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 64. Então, esse cara é o menos 64. Repare, então, que eles não são iguais. Ah, Tiago, mas é só o parênteses. Sim, só o parênteses faz muita diferença ali. Beleza? Tranquilinho? Tá aqui. Show. Radiciação. Nossas famosas raízes, né? No sétimo ano em específico, a gente trabalha mais a raiz quadrada, que é a que a gente trabalhou também um pouquinho no sexto ano, né? Isso no oitavo, se eu não me engano, a gente já começa a trabalhar raízes com índices diferentes. O que seria esse índice? Na verdade, índice é esse carinha que fica aqui. No nosso caso aqui, a raiz quadrada, o índice é 2. E no oitavo ano, a gente já começa a trabalhar com índice 3, 4, 5 e assim vai. Mas nesse momento, nós vamos tratar de raízes quadradas. Nesse momento. Deixa eu conversar com vocês. Primeiro, uma regra importantíssima. As raízes quadradas, na verdade não só quadradas, mas qualquer raiz em que esse cara seja um número par, significa que só será possível resolver quando o sinal ou o número aqui de dentro for um número que é positivo. Ou seja, não é possível extrair raiz quadrada de números negativos. Por exemplo, raiz quadrada de menos 9, esse número não existe, porque ele é raiz quadrada de um número negativo, não pode acontecer. Ah, Thiago, então não existe raiz de número negativo? Não, calma aí. Não existe raiz quadrada de número negativo. Isso eu estou falando no conjunto dos números reais. Vai ser uma conversa para a gente mais para frente. Não quero entrar muito, aprofundar muito aqui ainda não. Então, a princípio, nós só vamos aceitar, até que a gente tenha um contato físico que seja mais fácil, presencial no caso, né?
explicar essa questão dos conjuntos numéricos com vocês. Então, nesse momento é o seguinte, a raiz quadrada só vai ser possível de ser calculada se o número for um número positivo. Beleza? Excelente. Então, vamos seguindo. Quando você escreve qual é a raiz quadrada de 64, eu já até escrevi a resposta ali, 8. Na verdade, a pergunta que está embutida ali é a seguinte: que número multiplicado por ele mesmo é igual a 64? Essa é a pergunta, na verdade, que eu estou fazendo. Por uma questão de tabuada, o conhecimento que você já tem de tabuada, essa é até fácil de responder. Vai pensar, pô, Thiago, o número que multiplicado por ele mesmo dá 64 é o 8, porque 8 vezes 8 é 64. Show! Então significa que 8 é a raiz quadrada de 64, beleza? Então, seguindo. Por exemplo, Thiago, se fosse a raiz quadrada de 36, a minha pergunta seria, que número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Que número que multiplicado por ele mesmo dá 36 é o 6. Beleza? Show! Então, a raiz quadrada de 36 é o 6. Agora, vamos lá. E se a raiz quadrada fosse de 676? Repare que tem números que a gente domina com facilidade, até por causa da questão da tabuada, né, que a gente conhece. Mas tem números que não são tão simples, né? Por exemplo, 676 não é um número simples de chegar e pensar, é tanto vezes tanto dá 676. Não é tão simples. Quando acontece esse tipo de situação, do número não ser um número que eu tenha esse conhecimento da tabuada, tipo 64, 36, 9... Quando não for essa situação, a nossa solução vai ser efetuar a fatoração desse número. Então vamos lá, você vai fatorar, por exemplo, o 676. Como é que fica essa fatoração do 676, galera? Vamos fazendo junto aqui. Como é que fica? Isso dá 2, aqui vai dar 3, 8. Beleza? Isso vai dar 2, dá 1, 6, 9. Isso dá 13, que vai ser 13. E dá 13 novamente, que dá 1. Esse 169 é bem perigoso porque ele só dá por 13, tá ok? Então cuidado aí. Formei aqui a minha fatoração. Como é que eu descubro qual é a raiz quadrada aqui? Fácil. Você vai formar os parezinhos. Por exemplo, um parzinho de 2 sai um 2. Um parzinho de 13 sai um 13. Ou seja, qual é a raiz quadrada de 676? É só fazer a multiplicação desses dois carinhos. A cada parzinho sai um número. Ou seja, a resposta 26. De repente você está se perguntando, Thiago, e se sobrar um número aqui? Na hora que fazer aqui sobrou um 2, ficou um 2 que eu não consegui formar um parzinho. Conforme eu disse, nesse momento em raiz quadrada, para vocês, agora no 7º ano, vai dar tudo certinho. Se por um acaso não der, faça novamente, porque tem que dar, tá ok? Vai chegar um determinado momento em que vai sobrar sim, mas não é agora, tudo bem? Show de bola. Voltando para cá, exercício 1 da página 68, galerinha. Primeiro exercício. Qual é a raiz quadrada de 9? Essa é fácil, a tabuada ajuda a gente aqui, né? A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Raiz quadrada de 100. Também tranquilo, dá para sair com a tabuada. Ou seja, que número multiplicado por ele mesmo dá 100? É o 10. Opa, cuidado que tem um sinal de menos. Então, a nossa resposta é menos 10. Beleza? Cuidado. Thiago, tu falou que não tem raiz de número negativo. Olha que são coisas diferentes. Aqui, ó. Aqui não é número negativo, ele é positivo. O menos está lá fora da raiz, não tem problema nenhum. Beleza? Raiz quadrada de 169. Essa é importante já saber de decoreba aí. Raiz de 169, 13. Uma dica aí, ó, outra que é bom saber. Raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 121, 11. Bom gravar isso aí também, porque é um número primo 11, às vezes é meio confuso de vocês chegarem. Mas está lá, ó, 11. Aqui o 13. Esse cara, mais ou menos, raiz quadrada de 400. Aí, pô, Thiago, 400 ficou longo. Não tem problema. 400 fatora. 2 dá 200.
por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Ou seja, vamos lá, isso vai dar 2, 2 e 5. Repare, cada parzinho sai um número. Parzinho de 2 sai o 2, parzinho de 2 sai o 2, parzinho de 5 sai o 5. Quem multiplica isso aqui vai encontrar como resposta 20, ou seja, mais ou menos 20. Essas são as respostas do exercício número 1. Belezinha? Show de bola. Então, basicamente, vai ser isso falando de raiz quadrada. Essas são todas as operações com números inteiros. Nós falamos sobre soma, subtração, multiplicação, divisão, potências e raízes. Beleza? Show! Galerinha, fechando então aí esse capítulo número 3, né? Expressões numéricas. Essas expressões agora vão ficar bem mais complexas, né? Bem mais completas também. Agora ela vai envolver, além da questão da adição e subtração de números inteiros, nós já tínhamos conversado sobre multiplicação e divisão, isso aqui a gente já tinha feito. Só que agora, além disso, nós temos a questão das raízes, nós vamos trabalhar a raiz quadrada, e as potências, certo? Só lembrando a potência, ficar atento aí à questão do expoente par e expoente ímpar. Par, positivo, ímpar, mantém o sinal da base, beleza? Primeiro vamos resolver todas as raízes e potências. Segundo, multiplicação e divisão. E terceiro, adição e subtração. Sempre na ordem que vier, ou seja, na ordem da nossa escrita, da esquerda para a direita, beleza? Um detalhe, nem escrevi aqui, mas isso já está claro de tanto a gente repetir. Em expressões, começa resolvendo parênteses, colchetes e chaves, beleza? Parênteses, colchetes e chaves. Tranquilinho? Então vamos lá. Peguei o exercício número 1, página 70 aí, galera, da apostila. Agora é com você, letra B. A letra A vai ficar para vocês tentarem sozinhos, beleza? Letra B. Vou resolver então as minhas raízes e potências na ordem que vier. Dei uma olhada lá, vi que tem algumas raízes. Vamos dar aqui, ó. Eu tenho, ó, esse cara para resolver, tenho esse cara para resolver, e também posso resolver essa potência aqui, ó. Essa vai ser a ordem que eu vou resolver agora. Então, eu vou repetir todos os valores e resolver somente as minhas raízes e potências. Tranquilo? Então, vamos lá. 12 menos 5, que multiplica raiz quadrada de 81. Lembre, raiz quadrada de 81 é que número que multiplicado por ele mesmo dá 81? 9. Certo? Seguindo, mais raiz quadrada de 25. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 25? Isso é fácil, né? 5 dividido por menos 5 mais 2 vezes, vamos lá, menos 3 elevado ao cubo. O expoente aqui, galera, é par ou ímpar? Expoente ímpar. Expoente ímpar. Expoente ímpar é negativo. Nesse caso até vai ser, mas não é isso não. A regra diz que expoente ímpar a gente faz o quê? A gente mantém o sinal. Ou seja, se o sinal era menos, continuará sendo o quê? Menos. Vou colocar entre parênteses para não dar confusão de sinais aqui. Então, vai ficar menos e 3 ao cubo. Deixa eu ver aqui. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, tá aqui, ó. Menos 27. Beleza? Então, por enquanto é isso que nós fizemos. Resolvemos as raízes e as potências. Primeira parte, ok. Segunda parte agora é resolver as multiplicações e divisões. Vamos ver o que a gente tem aqui? Olha só aqui, ó. Uma multiplicação aqui, ó. Tá vendo? Uma divisão. Olha aqui, ó. E outra multiplicação. Olha aqui, ó. São essas que nós vamos resolver, ó. São essas que nós vamos resolver agora. Repare, vou repetir o 12. E agora, menos 5 vezes 9. Menos 45. 5 vezes 9, 45. Aí aqui um cuidado, né? Repare, você está fazendo o mais 5
dividido por menos 5. Tem a regrinha da divisão, e assim é como na multiplicação, lembra disso? Amigo do meu amigo, amigo do meu inimigo, lembra disso que a gente brincava em sala? Olha lá, amigo do meu inimigo. Se ele é amigo do meu inimigo, ele é o que? Meu inimigo. Então, olha lá, menos 5 dividido por 5, galera. 1. Repare, o menos aqui foi do resultado, amigo do meu inimigo. Seguindo, olha de novo quem aparece, uma multiplicação, mais com menos. Amigo do meu inimigo. De novo, ó, o cara que é amigo do meu inimigo, ele é o que meu? Meu inimigo. Então, menos 2 vezes 27, 54. Até aqui, amém? Amém, né? Então, vamos lá. Agora, a adição e subtração. Chegou o momento de resolver. Vamos por parte bem devagarzinho aqui. Vamos lá. 12 menos 45. Lembrando que esse 12 aqui é positivo, né? Numa adição, sinais diferentes. Sinais diferentes a gente faz o quê? Diferente diminui. Então, vou fazer 45 menos 12. 45 menos 12, 33. Então, esse cara vai ser o 33. E o sinal? O sinal é o do mais forte, do maior. Quem é o maior aqui? 12 ou 45? É o 45, não é isso? Então, o sinal dele não é menos, continuará menos. Menos 1, menos 54. Estou indo bem devagar, hein, galera? Vamos lá. Mais um aqui, ó. Menos 33, menos 1. Sinais iguais ou diferentes? Iguais, né? Sinais iguais, o que a gente faz? Soma e repete o sinal. 33 mais 1, 34. Qual era o sinal? Menos? Então tá aqui, ó. Menos 34. Menos 54. E agora, fechando a nossa conta, sinais iguais ou diferentes, meus filhos? Aqui também. Sinais iguais, né? Sinais iguais, o que a gente faz? Soma 34 mais 54. 8 e 8. Então, resultado final, 8, 8, negativo. Repete sinal. Soma e repete sinal. Então, gabarito, menos 88. Tranquilinho? Resolver expressões, então, calma, a ordem é essa, vai resolvendo passo por passo sem correr. Ah, Thiago, chegou aqui, eu já fiz direto, somei tudo, repeti o sinal, tudo ótimo. Só que aqui eu vou devagarzinho para ir explicando passo a passo, ok? Show de bola, valeu!